Olá, tudo bem? Olha, nós aqui de novo. Nós continuamos nosso estudo da BNCC. Eu espero que tenha ajudado você. Recebi alguns comentários bem positivos aí, o pessoal gostou, mas também estou aguardando que você coloque aí suas dúvidas, o que você gostaria que eu tratasse, tá bom? Porque aqui é uma série mesmo para ajudar e para você começar esse estudo aí, engajar nesse estudo da BNCC. E nós vamos dar continuidade nesse estudo, então. Hoje eu estou numa área livre, para ficar um ambiente mais gostoso aí pra gente. Eu vou compartilhar a minha tela com você, porque você sabe que eu não gosto de enrolação, né? Vamos logo ao que interessa. Eu espero que vocês tenham acompanhado as aulas e compreendido um pouco mais. Espero realmente que tenha ajudado vocês aí, né? Nesse processo de estudo da BNCC. Quem já está me seguindo aqui, nós já fizemos uma boa parte desse estudo, né? Que eu estou passando aqui agora. E nós vamos dar continuidade que nós tínhamos parado lá na questão do... eu estou pensando em outra coisa, o pensamento tá um turbilhão aqui. No regime colaborativo, né? O que a base traz quanto a isso? Então, eu até coloquei aqui o que a gente estudar nos próximos, né? Que é o que eu estou falando agora lá, ó. Regime de colaboração, o que é isso que está proposto. E a próxima aula que já vai subir será sobre os currículos. Como que a base traz a elaboração do currículo? O que a gente tem que garantir quando nós formos elaborarmos nossos currículos? Redes que já tem aí partiram disso também, tá bom? E aí tem outros temas para a gente tratar, ó, que eu pensei, mas você pode sugerir também. Considerações importantes sobre a BNCC, que eu quero colocar umas coisas bem importantes aí para vocês. Aí nós vamos entrar na estrutura, na parte da educação infantil, aí nós vamos para as etapas mesmo. Fundamental, médio, uma breve, porque nós não temos nada concreto ainda, né? A base do médio ainda está sendo construída. E o que muda na alfabetização? Gente, como eu trabalho com alfabetização também, eu gosto muito, então eu recebo bastante questionamento sobre alfabetização, que vocês têm acompanhado, está bem discutido aí. Então, vamos lá. A BNCC é o regime de colaboração. Mas antes, nós vamos entender alguns fatores importantes. A BNCC, os currículos se identificam. Isso é texto da base. Hoje eu não esqueci de pôr minha base perto, ó. Minha base aqui, tá? Eu gosto de livro físico. Quem me acompanha aí sabe, eu gosto de rabiscar, de escrever minhas ideias ali. A BNCC, os currículos se identificam na comunhão de princípios e de valores, como já mencionado, que eu já trouxe lá na primeira aula pra gente, que orientam a LDB e as DCNs aí, que eu já disse para vocês que os documentos não caíram, porque a base foi homologada, tá? Os documentos ainda são válidos. Dessa maneira, reconhece que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano, global, em suas dimensões intelectual, física, afetivo, social, ética, moral e simbólica. O que nós estamos tratando disso aqui? Além desse texto referenciar novamente para a gente a importância dos outros documentos junto com a base, ela traz aqui que esses currículos têm que garantir a formação integral. Isso aqui é a formação integral, que é o desenvolvimento humano global, em suas dimensões, todas essas dimensões, né? Então, isso aqui nós estamos tratando da educação integral, como a base traz, né? Não de tempo integral, mas o ser humano como um global, como um todo, né? Na sua íntegra. E aí, o que trazem os documentos para nós lá? Deixa eu voltar. Achei que eu tinha colocado para aparecer um de cada vez. O que trazem os documentos? Então, vamos lá. Eles trazem lá essa junção dos documentos, né? Eles não caem. Então, a Constituição Federal garantia lá já alguns direitos, já trazia os nossos documentos da LDB, que a gente precisaria de uma base.
Os DCNs estão aí dizendo para a gente que caminho seguir. E o que esses documentos trazem juntos? O objetivo de todos eles, de organizar. A gente precisava de alguma coisa que organizasse, porque nós tínhamos mais ou menos fragmentados aí, né? Cada um por um caminho, mas vários documentos. Não que eles não estejam mais valendo, mas antes nós tínhamos que consultar vários. O objetivo da base é organizar tudo isso em um documento só. Nós ainda temos lá consulta naquele, mas nós temos a base, que é maior aí, que organizou tudo isso. O que a base traz organizado lá para a gente que está lá? Que já citava em outros documentos, como eu trouxe lá na primeira aula para vocês, que a educação integral não é novidade agora na base. Os outros documentos já traziam essa questão de integral, mas se entendia como tempo integral, né? Então, nós tivemos uma evolução nisso aí. E a base veio reforçar o que já tinha nos outros documentos. Ela só organizou. Formar um indivíduo para uma sociedade, porque tanto que nós tratamos aí questão também função social, letramento, todas essas questões, porque o indivíduo está inserido em uma sociedade. E ele não pode, nós não podemos mais tratar a educação como assunto só dentro da escola, escolarização que nós chamamos, né? Então eu aprendo isso só funciona na escola. Fora da escola eu não sei usar aquilo. Então nós temos que quebrar isso. Ela traz a questão da educação integral e o respeito das condições dos indivíduos. Quais são esses respeitos que eu trouxe na outra aula para vocês? Desses princípios aí de igualdade, garantir isso, a diversidade e a equidade. Então, a base veio com coisas que já tinha, que nós tínhamos, não, que nós temos nos outros documentos que ainda estão aí. E agora parece que o olhar voltou para algumas coisas que já constavam nos outros documentos e que se passava ou se interpretava de uma outra forma. E qual que é a abrangência da base, né? Então, se já citava que tinha uma necessidade de um documento que norteasse todo o país, que organizasse isso, então a base, ela veio normativa, que eu já disse para vocês, então não é opcional, ela é um documento, não é lei, mas é resolução e tem força de lei, então ela é norma, tem que seguir. Outra questão que ela traz, além dela ser obrigatória, ela traz o mínimo a ser ensinado e aprendido. É o mínimo, tá? Então, a base traz lá o mínimo pra gente. E qual que é a sua abrangência nacional? Então, não há opção de escolha, eu não uso a base, vou usar meu documento aqui. Não, vou fazer meu currículo aqui. Não, você vai fazer sim, nós vamos ver a próxima aula sobre o currículo, mas há coisas que nós vamos seguir em todo o território nacional, tá bom? E vamos lá para o regime de colaboração, então, que traz que se a gente seguir lá na nossa base, se você pegar lá a base, eu estou seguindo realmente a ordem que está aqui para a gente, você ler e junto comigo entendendo esse documento, tá? Então, ele está na sequência aqui para você. As aulas também, para não embaralhar muito aí o estudo e você organizar bem as suas ideias. Por que o regime de colaboração? Vamos entender, né? Então, eu já coloquei algumas coisas aqui para você. Para regularizar e nortear, porque se ela é de território nacional, ela tem que falar uma mesma língua para todo mundo aí. E se é normativa, todos temos que seguir. Ela vai embasar agora a base e nortear as avaliações externas. Então, por isso que nós temos que seguir e montar currículos de rede ou de unidade, dependendo como for a situação aí, de município, desculpa, ou de rede, porque nas avaliações externas, nossos alunos estão sendo avaliados em cima do que está na base. A base traz todo o trabalho voltado para competências e habilidades. Os descritores vão sair da BNCC para as avaliações externas e também as formações de professores
tende agora, tá tudo se organizando, nós vamos falar aqui também já de algumas coisas, para esse novo olhar com base na base. Então, tudo vai sair daqui, tá? Então, a base vai nortear todos esses aspectos, em todos esses sentidos. Então, nós temos um documento nacional que rege, é obrigatório, para embasar toda a área educacional, tá bom? Então, desde lá a organização do professor, como trabalhar dos alunos, avaliações externas, escritores de avaliações, formação de professores, e quando a gente entrar no currículo, nós vamos ver que também dos alunos. Então, vamos lá. Como que ficaria mais ou menos isso aqui, ó? Vamos para você entender. Isso faz parte do regime de colaboração, você vai entender por quê. Então, a BNCC, ela está aqui. Dela vai sair os currículos da rede e os currículos escolar ou PPP, depende de como você fala aí, tá? Mas tudo nasce daqui da base. Mas uma coisa importante a gente falar que, se eu disse lá que ela é normativa e ela é o mínimo esperado de ensino de aprendizagem, o grande importante não é nem tanto a base, porque ela vai nortear. Então, pensa aí comigo. Aqui que está, ó, o nosso maior desafio no currículo escolar, no nosso currículo da rede. Porque se ela traz um mínimo e eu posso, com base no que está lá, ampliar isso e dependendo da minha especificidade aí, da minha comunidade, dos meus alunos, então a nossa liberdade, por isso que também dizem que a base veio para engessar, a base agora nós vamos ficar presos na base, não. Né? Então aqui nós temos a liberdade quando formos criar e construir esse currículo em regime de colaboração, tá? Então eu coloquei ali para nós, ó, na construção, o que ela vai nos nortear e regularizar aí, né? Na construção curricular, a base norteará os documentos de maior importância dentro das unidades escolares. Então, se a gente for pensar realmente, o mais importante para nós é o currículo, que sai com base nos elementos essenciais que tem ali da Base Nacional Comum Curricular, que é o mínimo esperado, né? Então, é muito importante essa fase agora que nós estamos, de cada rede construir o seu currículo. Porque, mesmo que tenha do Estado, que seu município aderiu, o do Estado, se a gente pensar como base, ele está muito amplo. E não tem algumas coisas específicas. E quando você constrói dentro da sua rede, você consegue olhar um pouquinho mais para a especificidade, tá? Então, o currículo é maior que a base por estar mais detalhado, não estou falando de importância, tá? Maior no sentido de que vai nos nortear e conduzir, que vai cuidar dessa formação, que vai cuidar desse aprendizado. Então, por estar mais detalhado e próximo à realidade da necessidade dos alunos daquela localidade. Assim como, tá faltando um M aqui, nortear e orientar o trabalho do professor. Então, quando fala assim, a base engessou, não engessou. Engessou se você ficar só em cima dessa base. Assim como se você seguir um currículo estadual, que ele está tratando de um âmbito maior, né? Agora, é fácil essa construção? Não é fácil. Regime de colaboração? Todos participando? Não é fácil. Mas é essencial para que a gente tenha algumas coisas garantidas, como o trabalho do professor, como esse aluno vai aprender e algumas especificidades da sua comunidade. Então, o que traz lá para a gente de regime de colaboração na base? Esse texto é da base. BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as aprendizagens essenciais para cada etapa da educação básica. Uma vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de decisões que caracterizam o currículo em ação. São essas decisões que vão adequar as proposições da BNCC à realidade local, é o que eu acabei de dizer para vocês. Considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino, das instituições escolares, como também o contexto e a característica dos alunos. Essas decisões que resultam no processo de envolvimento e participação, aqui está. Das famílias, não muda que nós já tínhamos isso nessa proposta, e da comunidade, refere-se entre
entre outras ações. Então, no regime de colaboração que a base traz, ela traz algumas coisas aí que eu vou pontuar para vocês, de união, de estado, de município, mas também traz essa questão de regime de colaboração na elaboração desses currículos. Porque ele vai dizer o que vai ser ensinado, muito além da base. A base é para você, tá, você vai fazer um currículo, tá, mas de onde eu começo? Está aqui. Aqui tem alguns indícios, uns caminhos, coisas que a gente tem que garantir. E daí nós vamos junto com a comunidade, junto com a família, lembrando que a escola não é só o professor que ensina, os funcionários estão envolvidos nessa educação, então tudo isso tem que ser levado em conta. E esse nós já sabemos que é o regime de colaboração e não há mudança nisso. Mas está bem ressaltado lá que isso tem que efetivamente acontecer. Como a família e a comunidade irão participar? Então, assim, a aprendizagem não é só na escola, como eu disse agora. O conhecimento e o desenvolvimento da formação integral do indivíduo traz a necessidade de ter colaboração. Por quê? Porque o indivíduo ele não convive só na escola. Ele sai para além da escola. E nós não temos que fazer uma escolarização de conteúdos, de habilidades que se usa só na escola. Então, precisamos juntar algumas medidas, ações, para que de fato ocorra, principalmente para ir além do documento, né? Porque senão a gente vai fazer um documento por documento, como já fazemos aí em alguns lugares há anos, os PPPs, que o professor não tem nem conhecimento do que está lá. Muda-se data. Então, legitimada pelo Pacto Federativo da Lei 13 de 2014, promulgou o Plano Nacional de Educação. A BNCC depende do adequado funcionamento do regime de colaboração para alcançar os seus objetivos. Então, isso vem com muita força, tanto que já está lá no começo. Se não houver regime de colaboração, se todos os envolvidos não forem ouvidos, professor, a escola não envolver, não vai funcionar. É isso que eles estão dizendo. Nós precisamos partir de um regime de colaboração. Sua formulação sob coordenação do MEC contou com a participação de estados, do Distrito Federal e dos municípios, depois de ampla consulta à comunidade educacional, à sociedade, conforme consta na apresentação deste documento. Então, vamos lá, ó. Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas da rede de união de ensino, a dimensão e complexidade da tarefa vão exigir que a União, Estados, Distrito Federal e o município somem esforços. Então, essa aqui é a parte lá que eu disse mais ampla, que ele traz. Ele fala desse regime de colaboração, mas ele também põe algumas coisas da parte deles aqui, assim, de esfera maiores, né? Não da comunidade, do professor, do diretor, enfim, das famílias. Então, ele traz aqui que vai exigir de todo mundo. E eles citam também a União, os estados, o distrito e os municípios, juntos, fazendo esse regime de colaboração. A primeira tarefa de responsabilidade que traz lá no documento da base, direto da União, será a revisão da formação inicial e continuada dos professores e alinhá-las à base. Então, como eu disse lá que ele vai nortear a formação de professor, então a União já colocou lá que a responsabilidade dela cuidar dessa revisão e dessa formação inicial do professor. E diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC, que nós já vimos aí, né? É o que eu vou trazer agora. Já estamos olhando para documentos, para revisão, para alinhar a base, já estamos alinhando planos de aula, planos de ensino, já estamos alinhando a União, né? Está aqui, ó, os estados estão revisão e alteração dos livros didáticos, que traz esse regime de colaboração na base, que eles terão que fazer isso já, além da formação de professor, tem que cuidar disso. Então, ele colocou lá, ó, compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações políticas do âmbito federal, estadual, municipal, referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos, aos critérios de oferta e de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, eles colocaram que isso precisa ser um regime de colaboração, mas também citaram o que cabe a eles. Então, se a gente olhar, tem de todo mundo, sim. E quando traz aqui de materiais, ele traz também no âmbito municipal e estadual. Nós temos que olhar para os nossos documentos internos e também adequar a base.
material pedagógico, tá vendo? A avaliação, porque a base também vai tratar da avaliação aqui, nós vamos chegar nesse ponto, o que ela trata, como deve ser a avaliação a partir dela. Então, o regime de colaboração. Ele tem que garantir a transversalidade, a interdisciplinariedade, que é essa questão da desfragmentação, né? Mas cuidado, não é sair daí falando, não, nós não vamos mais fazer algumas coisas, vamos unir tudo. Primeiro que para a gente fazer isso é muito complexo, a gente tem que saber um todo. A gente não consegue juntar e fazer alinhamentos se a gente só sabe a parte. Por exemplo, se o documento, se os materiais estão mudando e eu não sei o que vem de novo, tem como eu pensar nisso agora? Eu e Dilane acredito que não. Primeiro eu preciso conhecer, ver o que mudou e como que eu tenho visto aí, tem gente que nem abriu a base. Abriu não, porque nem tem físico, né? Isso que eu mandei fazer. Nem abriu o arquivo para ler, por exemplo. O que tem que ter? A formação continuada, tanto da União dos Estados e Municípios, mas dentro da sua própria rede. E eu já vi rede que conversa com pessoas que têm conhecimento de redes que não fez nenhum estudo da base, e a base já passou da fase de estudo para a gente estudar esse ano agora implementar, né? Assim como a formação também lá do professor, pela União da Formação Inicial de Professores, tá? A gestão democrática, que cabe lá esse regime de colaboração, onde entra lá a elaboração de documentos como plano de ensino, plano de gestão, PPP, o próprio currículo, tá? O currículo participativo com as famílias e a comunidade, que nós falamos aqui agora, e essa relação contextual significativa para a criança. Que não adianta a gente fazer tudo isso e a gente não mudar algumas práticas, não pensar em algumas coisas, e olhar só para interesse público, só gestão, né? Não, tem que ser contextualizada para que o aluno saia de uma escola e consiga conviver em sociedade, tá? Senão nós não temos regime de colaboração. Então é isso, o regime de colaboração é isso que nós já sabíamos, trouxe algumas citações aí um pouco maior sobre a União, municípios, estados, para a gente pensar. E na próxima aula nós veremos mais claramente isso dentro do currículo. Como a base nos dá norte para a elaboração do currículo. Como que isso vem citado. E nós vamos pegar parte por parte, lá tem citações de coisas específicas para a hora que você for elaborar na sua rede municipal os currículos, que você olhe para aquilo que já tem algumas falas ali da base, norteando esses documentos e por onde deve seguir aí essa nossa caminhada na educação, tá bom? Então, isso é a aula de hoje, eu espero que tenha colaborado um pouquinho mais com você. Conta aqui para mim se você está gostando, se ficou alguma dúvida, se você tem a base aí, está acompanhando, vê os meus slides aqui e volta no documento, se tem aí. E fiquei aí um pouquinho... Gente, eu tô com problema, umas coisas aqui de internet, tudo tá complicado esses tempos de chuva. Mas eu vou começar uma aula, certeza, toda semana. Vai subir para vocês, tá bom? Pra gente dar continuidade nesse estudo. Assim também como eu tenho feito algumas fora disso, lives, né, que aí não ficam gravadas, de como você planeja a partir da base do currículo, que seja aí que você tá tendo em mãos. Tem gente que já tem o currículo aí, mas se não tiver a base, como o currículo sai daqui da base, a gente também consegue olhar para ele e planejar as nossas aulas assim. Eu espero ajudar você. Qualquer dúvida é só me chamar aqui, deixar mensagem, entrar em contato nas minhas redes sociais. Tchau e até a próxima. Espero ter ajudado você um pouco mais.